Oi, pessoal. Oi, Brasil. Aqui é Luma Tuta outra vez para falar em defesa da República Brasileira, que nós estamos perdendo aos poucos e a cada dia que está passando por condições de falsos eleitores no Brasil, também do jeito que tem os bons políticos, tem os falsos políticos, e tem os bons eleitores e tem os falsos eleitores. Não sou a favor da candidatura de A ou B e nem da companhia de nenhum presidente. Mas o que está acontecendo é que tem padre aí, como você vê que tem vídeo rodando aí no Brasil, que em vez de celebrar a missa, fica fazendo discurso político, falando através de campanha política, até mesmo mal de Lula, e chega a falar que o ex-presidente Lula é o pior ladrão que tem no Brasil. Aí eu vejo, Lula entrou naquela fria, eu vou dizer a vocês, por conta das condições de Bolsonaro mesmo e de Moura, e de outros que estavam envolvidos, que era um jogo político, para botar ele na cadeia, para poder ganhar a eleição naquela época do Haddad, né? E tirar a Dilma e afastar outro, que ele já vivia numa perseguição forte. Certo? Meio e jogo político, quer dizer, tudo é uma ceboseira, uma nojenteza só. Aí o que é que acontece? Esse padre, assim, em vez de falar na República Brasileira, para os povos que vão escutar um culto de uma missa, que o padre devia pregar a missa, e não fazer discurso político. O padre anda dizendo que Lula é o pior ladrão, que tem a pior incentivação, que é para a família brasileira, que o dinheiro que ele roubou, que foi provado em documento e tal, vocês vão defender um homem desse, e não vê a geração que está nascendo, seis filhos, não sei o quê, que o homem é ladrão. Aí eu pergunto, por que que o padre, quando vai no altar, o padre da Igreja Católica, esse aí que pregou esse sermão, esse que está aí, eu não vou citar o nome, porque ele está sabendo, está vendo esses vídeos nas redes sociais, porque ele não é homem para dizer assim, sustentar a palavra da igreja, manter a palavra como Deus pregou a Bíblia e falar para a nação brasileira. Depois eles condenam até os evangélicos, dizendo que os evangélicos, que a igreja evangélica é isso e aquilo, e não sei o que, Deus só deixou a igreja católica. Mas nós não podemos esquecer que quando Jesus Cristo foi pregado numa cruz e foi condenado ao mundo do reino e dos sacerdotes, foi os próprios sacerdotes, foi a igreja católica que condenou Jesus, que os evangélicos naquela época não estavam lá não. Quem estava lá eram os católicos, era Caifás que comandava a igreja romana e católica. E ele foi pregado numa cruz através dessa nação aí, porca e imunda. E esse tal de padre aí que falou mal de Lula, não estou defendendo Lula, pode-se dizer que um homem desse é pior do que um hipócrita. Aí o que é que acontece? Ele está falando mal de Lula aí, no altar, dizendo que é isso e aquilo, em vez de pregar missa. Mas esse padre está se esquecendo que ele, no meio dos coroinhas, ele podia dizer que na hora que ele está aí, ele é santo, é religioso para falar mal e queimar o político que está candidato a presidente. Mas ele não tem coragem de chegar na igreja e pregar e dizer que por detrás do altar e da igreja católica e das câmaras, como ele citou, e das redes sociais, ele podia até falar pelos coroinhas, que ele é conhecido pelos coroinhas da igreja como queima-rosca. Já perceberam a fala desse padre aí? Que ele é conhecido como queima-caneco. Um padre desse é o quê? Já está se vendo que é boiola. Olha a fala dele aí. Ele é conhecido pelos coroinhas, gente, na cidade dele, como queima-aro, queima-baldo, viu? Que a igreja católica tem um bocado de queimador no meio aí. Se a gente for ver, sabe o que tem? É queimador de baldo na igreja católica. E eles não se afirmam. Aí só estão descobertos um pouquinho, se envolvendo com criança, com adolescente, com coroinha, mas isso não é revelado. Aí quer dizer que só Lula está pagando esse rombo aí no Brasil. Padre, procura o que fazer quando for queimar o ato, não procura mais coroinhas, não. Procura, sabe quem são cristãos, que eu acho que o negócio deles é bem maior.